Ficaram presos 48 horas no elevador, e o CEO descobriu que ela escondia um segredo íntimo. Entre o medo, a tensão e o silêncio, um olhar mudou tudo. O edifício corporativo da Torres em Associados se erguia imponente no centro empresarial de São Paulo, seus 40 andares refletindo o céu cinzento da tarde de sexta-feira. No último andar, Rafael Torres, CEO de 35 anos da empresa de consultoria empresarial mais respeitada do país, finalizava mais um dia de reuniões que movimentavam milhões de reais. Rafael era conhecido por sua frieza profissional, pontualidade suíça e por nunca misturar vida pessoal com trabalho. Solteiro por opção, dedicava-se integralmente aos negócios que havia herdado e expandido após a morte prematura do pai. Para ele, relacionamentos eram distrações que não podia se permitir. Senhor Torres, disse Helena, sua secretária executiva, aparecendo na porta do escritório. São 19h30. O senhor não deveria estar saindo? Termine de revisar os contratos da cliente alemã e pode ir, respondeu Rafael sem levantar os olhos dos documentos. Eu vou ficar mais um pouco. Helena suspirou. Em 5 anos trabalhando para Rafael, raramente o via sair antes das 9 da noite. Senhor Torres, é sexta-feira. O senhor precisa descansar. Descansarei no fim de semana. O senhor sempre diz isso e sempre aparece aqui no sábado. Rafael finalmente levantou os olhos, um sorriso irônico nos lábios. Helena, vá para casa, aproveite sua vida social. Depois que Helena saiu, Rafael continuou trabalhando. Às 21h, quando finalmente decidiu ir embora, o edifício estava praticamente vazio. Os seguranças faziam suas rondas, algumas luzes permaneciam acesas nos escritórios de limpeza, mas a maioria dos funcionários havia saído há horas. Rafael pegou seus documentos, trancou o escritório e caminhou até os elevadores. Apertou o botão e aguardou, verificando e-mails no celular enquanto esperava. Quando as portas se abriram, ele encontrou uma mulher no interior do elevador. Ela estava encostada na parede do fundo, usava um uniforme de limpeza e segurava um carrinho com produtos de higiene. Tinha cerca de 25 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos cansados, que demonstravam o fim de um longo dia de trabalho. Boa noite, disse Rafael educadamente, entrando no elevador e apertando o botão do térreo. Boa noite, Sr. Torres, respondeu ela com voz suave, claramente surpresa por ser reconhecida pelo CEO. Rafael a olhou mais atentamente. Desculpe, mas não me lembro do seu nome. Ana, disse ela simplesmente. Ana Silva, trabalho na limpeza do prédio há 2 anos. Ah, sim. Rafael voltou sua atenção para o celular, não muito interessado em conversas casuais. O elevador começou a descer normalmente. 15º andar, 14º, 13º, e então, de repente, uma sacudida violenta e o elevador parou abruptamente entre o 12º e 11º andares. As luzes piscaram e depois se apagaram completamente, deixando-os na escuridão total. O que foi isso? Perguntou Ana, a voz revelando nervosismo. Rafael tentou apertar os botões, mas nada aconteceu. Parece que ficamos presos. A luz de emergência se acendeu, criando uma atmosfera estranha e claustrofóbica no pequeno espaço. Rafael pegou o telefone do elevador e discou para a portaria. Alô? Aqui é Rafael Torres. Estou preso no elevador com uma funcionária. Podem chamar a manutenção? Após alguns minutos de conversa, Rafael desligou com uma expressão sombria. E então? Perguntou Ana. Problema na rede elétrica de todo o quarteirão. O sistema de emergência do prédio também foi afetado. A empresa de manutenção só consegue vir amanhã de manhã. Ana arregalou os olhos. Amanhã? Vamos ficar aqui a noite toda? Aparentemente sim. Ana se deixou escorregar pela parede até sentar no chão, a realidade da situação a atingindo. Meu Deus! Rafael permaneceu de pé, ainda tentando processar que estava preso em um elevador com uma funcionária que mal conhecia. Verificou o celular. Sem sinal. Tem família te esperando? Perguntou ele, tentando ser gentil. Não, respondeu Ana rapidamente, talvez rápido demais. E o senhor? Também não. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. Rafael nunca havia estado em uma situação tão íntima e forçada com uma funcionária. Ana, por sua vez, parecia nervosa não apenas por estar presa, mas por estar na presença do CEO.
Ana, disse Rafael após alguns minutos, pode me chamar só de Rafael. Considerando que vamos passar as próximas 12 horas juntos, formalidades parecem desnecessárias. Ela sorriu timidamente. Está bem. Rafael afrouxou a gravata e tirou o paletó, finalmente se sentando no chão oposto a ela. O elevador era pequeno, então eles ficaram a pouco mais de 1 metro de distância. Desculpe pelo uniforme, disse Ana, parecendo constrangida. Não é exatamente apropriado para estar na presença do CEO. Ana, você está trabalhando. Não há nada inadequado nisso. Ela o olhou surpresa. O senhor não é como eu imaginava. Como você imaginava? Mais distante. Mais arrogante. Ana corou imediatamente. Desculpe, não deveria ter dito isso. Rafael riu, uma das primeiras vezes que Ana o viu sorrir genuinamente. Não se desculpe. Provavelmente é assim mesmo que me comporto no trabalho. E fora do trabalho? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre sua vida pessoal? Honestamente, não sei. Não tenho muito fora do trabalho. Ana estudou seu rosto na luz fraca da emergência. Isso deve ser solitário. A observação simples e direta mexeu com Rafael de uma forma que ele não esperava. Às vezes, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. E você? Perguntou ele, mudando de assunto. Além da limpeza, faz mais alguma coisa? Ana hesitou visivelmente antes de responder. Estudo à noite. Administração. Na faculdade? Sim. À distância. É mais barato. Rafael notou que ela havia desviado o olhar ao responder, como se estivesse omitindo algo. Quantos semestres faltam? 2, respondeu ela, ainda evitando olhá-lo diretamente. E depois, pretende sair da limpeza? Ana finalmente o olhou, e Rafael viu algo em seus olhos, determinação misturada com algo que parecia medo. Pretendo. Rafael percebeu que havia mais na história de Ana do que ela estava contando, mas não quis pressionar. Afinal, todos tinham direito à privacidade. O que ele não sabia era que Ana guardava um segredo que mudaria completamente a percepção que ele tinha dela e de si mesmo. As próximas horas prometiam ser reveladoras de formas que nenhum dos dois imaginava. 2 horas se passaram desde que ficaram presos. Rafael havia tentado várias vezes contatar a portaria através do telefone do elevador, mas as ligações caíam constantemente devido ao problema elétrico. Ana permanecia sentada no chão, abraçando os joelhos, visivelmente desconfortável com a situação. Está com frio? Perguntou Rafael, notando que ela tremia ligeiramente. Um pouco. O ar-condicionado está funcionando, mas não consigo desligá-lo. Rafael tirou o paletó e ofereceu para ela. Pegue. Não precisa, senhor. Rafael. Vai passar. Ana, vamos ficar aqui até amanhã. Pegue o paletó. Ela aceitou relutantemente, envolvendo-se no tecido caro que ainda carregava o perfume masculino dele. Era uma sensação estranha estar usando a roupa do CEO, sentindo seu cheiro, sua presença de forma tão íntima. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael, tentando quebrar o silêncio. Ana tensionou. Depende da pergunta. Por que escolheu a administração? Com seu perfil, imaginei que fosse para algo na área de humanas. Que perfil? Cuidadosa, atenciosa, preocupada com detalhes. Pensei em psicologia, pedagogia. Ana sorriu tristemente. Administração é mais prática. Mercado de trabalho melhor. Mas não é o que você realmente quer fazer. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Rafael havia aprendido a ler pessoas durante anos de negociações. Ana ficou em silêncio por um longo momento. O que eu quero e o que posso fazer são coisas diferentes. Por quê? Porque ela hesitou, claramente debatendo internamente se devia ou não confiar nele. Porque tenho responsabilidades que não me permitem luxos, como escolher profissão por vocação. Que tipo de responsabilidades? Ana olhou para ele, avaliando. Havia algo nos olhos de Rafael, uma curiosidade genuína, não invasiva, que a fez relaxar um pouco. Família, disse ela finalmente. Preciso ajudar minha família. Seus pais? Entre outros. Rafael percebeu que ela estava sendo evasiva, mas não quis pressionar mais. Em vez disso, mudou de assunto. E o trabalho aqui? Como é trabalhar de madrugada? Tranquilo.
Gosto do silêncio, de poder fazer meu trabalho sem muita interferência. Deve ser estranho ver o prédio vazio depois de vê-lo cheio durante o dia. Ana deu uma risada baixa. Na verdade, eu raramente vejo o prédio cheio. Trabalho das 22 horas às 6 horas. Quando chego, a maioria já foi embora. Por isso nunca nos encontramos antes. Não exatamente, disse Ana corada. Como assim? Às vezes te vejo saindo quando estou chegando. Você sempre é um dos últimos a ir embora. Rafael ficou surpreso. Você me observa? Não observo. Ana se apressou em corrigir. É só que é difícil não notar. Você passa por mim na entrada, sempre com cara de preocupado, sempre mexendo no celular. E o que mais você notou? Ana hesitou, percebendo que havia falado demais. Nada importante. Ana, estamos presos aqui por mais 10 horas. Pode falar. Você parece sozinho, disse ela suavemente. Sempre sozinho. Mesmo quando sai com outras pessoas do escritório, você parece estar em outro lugar. A observação atingiu Rafael no peito. Você prestou bastante atenção. Desculpe, não queria parecer intrometida. Não está sendo. É só que ninguém nunca me disse isso antes. Talvez porque as pessoas ao seu redor estejam muito ocupadas, querendo algo de você para realmente te ver. Rafael a olhou com renovado interesse. Você fala como se soubesse por experiência. Ana baixou os olhos. Todo mundo quer algo de alguém. Faz parte da vida. E o que você quer de mim? A pergunta saiu mais íntima do que Rafael pretendia. Ana levantou os olhos e, por um momento, eles se olharam em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Nada, respondeu ela finalmente. Não quero nada de você. Todo mundo quer alguma coisa. Eu não. Por quê? Ana suspirou. Porque já aprendi que é melhor não querer coisas que não posso ter. Como o quê? Como... Ela parou, percebendo que estava se abrindo demais. Não importa. Rafael se inclinou para a frente. Ana, o que você ia dizer? Nada importante. Duvido. Eles ficaram se olhando novamente, e Rafael percebeu que havia camadas em Ana que ele não havia notado antes. Inteligência, profundidade, uma tristeza sutil que ela tentava esconder. Posso fazer uma pergunta agora? Disse Ana. Claro. Por que você trabalha tanto? Quer dizer, você já tem tudo. A empresa é sua, você é bem-sucedido. E por que pararia? Porque a vida é mais que trabalho. Para você, talvez. Para mim, trabalho é vida. Isso é triste. É prático. Ana balançou a cabeça. Não, é fuga. Rafael se irritou. Fuga de quê? De se conectar com as pessoas, de se arriscar, de viver de verdade. Você mal me conhece para fazer esse tipo de análise. Você está certo, disse Ana calmamente, mas às vezes quem está de fora vê mais claro. Rafael ficou em silêncio, incomodado com a precisão das observações dela. Como uma funcionária da limpeza conseguia enxergá-lo melhor que pessoas que conviviam com ele há anos. E você? Perguntou ele, contra-atacando. Não está fugindo também? Trabalhando de madrugada, estudando à distância, evitando o contato humano? Ana ficou pálida. Não é a mesma coisa. Por que não? Porque eu não escolhi essa vida, disse ela, a voz quebrando ligeiramente. Você escolheu a sua. Rafael percebeu que havia tocado em algo doloroso. Ana, desculpe. Não queria... Não precisa se desculpar. Ela limpou os olhos rapidamente. Você está certo. Todos nós fugimos de alguma coisa. Do que você está fugindo? Ana o olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo algo muito importante. Rafael viu medo em seus olhos, mas também uma necessidade desesperada de confiar em alguém. Rafael, disse ela finalmente, se eu te contar algo muito pessoal, você promete que não vai mudar a forma como me trata no trabalho? Prometo. E que não vai contar para ninguém. Ana, você está me assustando, o que é? Ela respirou fundo, fechou os olhos, e quando os abriu novamente, Rafael viu uma vulnerabilidade que cortou seu coração. Eu tenho um filho, disse ela em voz baixa. Um menino de 6 anos. Rafael piscou processando a informação. Um filho? E ele tem necessidades especiais. Paralisia cerebral. Por isso trabalho de madrugada e estudo à distância. Durante o dia, cuido dele. O mundo de Rafael parou. Nos 2 anos que Ana trabalhava no prédio, ele nunca havia imaginado que ela carregava esse peso, essa responsabilidade. Ana, por isso preciso de um emprego estável,
Por isso não posso escolher profissão por vocação. Por isso não posso me dar ao luxo de relacionamentos ou vida social normal. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. E por isso trabalho aqui de madrugada, quando ninguém me vê, quando ninguém faz perguntas. Rafael sentiu algo se mover no peito, uma emoção que não sentia há anos. Por que me contou isso? Por que? Ela soluçou. Porque há 2 anos eu te observo trabalhar até tarde, sempre sozinho, e penso que pelo menos você escolheu essa solidão. Eu não escolhi a minha. Rafael se aproximou dela sem saber exatamente o que fazer. Ana, e por quê? Ela continuou. Porque estar presa aqui com você me fez perceber que há muito tempo não conversava de verdade com ninguém. E foi bom demais para ser verdade. Naquele momento, Rafael percebeu que suas próximas palavras e ações definiriam não apenas como eles passariam as próximas 8 horas juntos, mas possivelmente o rumo de suas vidas. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava diante de algo realmente importante. O silêncio que se seguiu à revelação de Ana foi pesado, carregado de emoções não ditas. Rafael permanecia sentado, processando o que havia acabado de ouvir. Não era apenas a informação sobre o filho, era a coragem dela em confiar nele com algo tão íntimo, tão vulnerável. Como ele se chama? Perguntou Rafael suavemente. Ana limpou as lágrimas, surpresa com a pergunta. Miguel. Miguel Silva. 6 anos. Sim. Nasceu prematuro, ficou 2 meses na UTI neonatal. Ana se apoiou na parede, como se contar a história fosse fisicamente cansativo. Os médicos disseram que ele poderia não sobreviver, depois que talvez não andasse, depois que talvez não falasse. E como ele está agora? Um sorriso pequeno, mas genuíno apareceu no rosto de Ana. Ele é incrível. Não anda, precisa de cadeira de rodas, mas é o menino mais inteligente e engraçado que já conheci. Adora desenhos animados e tem uma memória impressionante para nomes de dinossauros. Rafael sorriu involuntariamente. Dinossauros? É a obsessão atual. Semana passada ele me explicou a diferença entre carnívoros e herbívoros por 40 minutos seguidos. E o pai dele? O sorriso de Ana desapareceu imediatamente. Não faz parte da nossa vida. Desde o nascimento? Desde o diagnóstico, disse ela amargamente. Aparentemente, um filho com necessidades especiais não estava nos planos dele. Rafael sentiu raiva, uma raiva protetiva que o surpreendeu. Que tipo de homem abandona o próprio filho? O tipo que eu costumava namorar, aparentemente. Ana deu uma risada sem humor. Eu era muito nova, muito ingênua. Achava que amor conquistava tudo. E sua família, te ajudam? Minha mãe ajuda como pode. Mora conosco, cuida do Miguel quando preciso trabalhar ou estudar. Mas ela tem problemas de saúde, então... Ana suspirou. Por isso preciso de estabilidade financeira. Terapias do Miguel são caras, medicamentos são caros, equipamentos são caros. Rafael começou a entender a complexidade da vida de Ana. E por isso trabalha de madrugada. Pago menos por babá se trabalho enquanto ele dorme e ganho adicional noturno. Mas deve ser exaustivo. Trabalhar a noite toda, cuidar dele de dia, ainda estudar. Admitiu Ana. Mas é o que precisa ser feito. Rafael a olhou com uma admiração crescente. Ana, você é incrível. Ela riu, mas sem alegria. Incrível? Sou uma mãe solteira que trabalha na limpeza e estuda por correspondência. Não há nada incrível nisso. Você está brincando. Você está criando um filho sozinha, trabalhando para sustentá-lo, ainda encontrando tempo para estudar e melhorar sua situação. Isso não é incrível, é heróico. Ana olhou para ele, buscando sinais de pena ou condescendência, mas encontrou apenas sinceridade. Obrigada, disse ela suavemente. Mas não me sinto heróica. Na maioria dos dias, me sinto cansada e com medo de não ser suficiente para ele. Com medo de quê? De não conseguir dar a ele o que precisa, de não conseguir pagar por terapias melhores, escolas melhores, oportunidades melhores. Ana abraçou os joelhos novamente. De que um dia ele me pergunte por que sua vida é mais difícil que a das outras crianças, e eu não ter uma resposta boa. Rafael sentiu o peito apertar. Ana, posso te dizer uma coisa? Claro. Em 2 anos observando funcionários desta empresa, nunca vi alguém trabalhar com tanta dedicação quanto você.
Seus setores estão sempre impecáveis. Você nunca falta, nunca chega atrasada. É meu trabalho. Não, é mais que isso. É caráter. É responsabilidade. E se você demonstra isso no trabalho, imagino que seja 10 vezes mais dedicada como mãe. Ana sentiu lágrimas nos olhos novamente. Às vezes me sinto tão sozinha nessa responsabilidade. E por isso não namora? Não tem amigos? Como? Ana deu uma risada triste. Rafael, minha rotina é casa, trabalho, faculdade, casa. Não sobra tempo para a vida social e homens... Bem, quando descobrem sobre o Miguel, geralmente saem de fininho. Que tipo de homens você conhece? Aparentemente o tipo errado. Ela suspirou. Mas honestamente não tenho energia emocional para relacionamentos agora. O Miguel é minha prioridade. Rafael ficou em silêncio, absorvendo tudo que ela havia compartilhado. Começava a entender por que Ana parecia tão madura, tão centrada para sua idade. A vida havia forçado responsabilidades sobre ela que a maioria das pessoas só enfrentava muito mais tarde. Posso perguntar uma coisa? Disse Rafael. Pode. Por que me contou isso? Você disse que ninguém no trabalho sabe... Ana pensou cuidadosamente antes de responder. Porque você pareceu genuinamente interessado. Não curioso por fofoca, mas interessado em mim como pessoa. E isso é raro? Para alguém como eu? Muito raro. Rafael franziu a testa. Como assim alguém como você? Rafael, eu sou funcionária da limpeza. As pessoas me veem, mas não me enxergam, sabe? Sou invisível. Você não é invisível para mim. Não era, até hoje. Mas agora que sabe sobre minha situação, o que acha que vai mudar? Ana o olhou diretamente. Não sei. Talvez você comece a me ver como coitadinha, ou como alguém problemática demais para ter por perto. Ana, Rafael se inclinou para a frente. Posso te garantir que nada do que você me contou diminui minha opinião sobre você. Pelo contrário. Como assim? Você me fez perceber que eu não sei nada sobre coragem real, sobre responsabilidade real, sobre amor incondicional. Ana ficou surpresa com a intensidade em sua voz. Eu reclamo por trabalhar até tarde. Você trabalha de madrugada para sustentar um filho. Eu me considero bem-sucedido por dirigir uma empresa. Você se considera fracassada por trabalhar na limpeza, sendo que está fazendo isso para dar o melhor para seu filho. Rafael passou a mão pelos cabelos. Você me fez perceber que minha definição de sucesso estava completamente errada. Rafael, não, deixe eu terminar. Durante anos, achei que sucesso era patrimônio, era poder, era reconhecimento profissional. Mas você tem sucesso onde realmente importa. Tem um filho que te ama, tem um propósito real, tem força para enfrentar qualquer desafio. Ana estava chorando silenciosamente agora. E eu tenho dinheiro, uma empresa próspera, e estou completamente vazio por dentro. Então me diga, quem é realmente bem-sucedido aqui? O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era desconfortável, mas reflexivo. Ambos estavam processando não apenas as palavras trocadas, mas a conexão inesperada que estava se formando entre eles. Rafael, disse Ana finalmente. Obrigada. Por quê? Por me escutar, por não me julgar, por me fazer sentir normal. Você é mais que normal, Ana. Você é extraordinária. Eles se olharam através da luz fraca do elevador, e pela primeira vez desde que foram presos, nenhum dos dois queria estar em outro lugar. Já passava das 2 da manhã quando Rafael olhou o relógio. Eles estavam presos há mais de 5 horas e, surpreendentemente, o tempo havia passado voando. Depois das revelações de Ana, a conversa havia fluído naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Você deve estar com fome, disse Rafael, percebendo que não haviam comido nada desde que ficaram presos. Um pouco, admitiu Ana, mas não trouxe nada. Rafael pegou sua pasta executiva e retirou uma barra de cereal. Sempre carrego uma para emergências. Não precisa... Ana, vamos dividir. Ainda temos muitas horas pela frente. Eles dividiram a barra de cereal em silêncio, cada um perdido em pensamentos. O ambiente havia mudado drasticamente desde o início da noite. A formalidade havia dado lugar a uma intimidade natural, como se compartilhar espaço forçado os tivesse aproximado de forma genuína. Posso perguntar uma coisa pessoal agora? Disse Ana, mordendo um pedaço pequeno da barra.
Depois de tudo que você me contou, acho justo. Por que você nunca se casou? Teve filhos? Rafael riu baixinho. Pergunta direta. Estamos presos em um elevador há 5 horas. Não há tempo para rodeios. Touché. Rafael pensou na resposta. Honestamente, nunca achei que tivesse tempo para a família. Mas você queria? Em algum momento? Quando era mais novo, talvez. Mas conforme fui assumindo mais responsabilidades na empresa, a ideia foi ficando mais distante. E relacionamentos? Alguns. Nada sério. Geralmente terminavam quando as mulheres percebiam que eu priorizava trabalho acima de tudo. Ana o observou atentamente. Elas estavam certas? Provavelmente, admitiu Rafael. Eu sempre achei que relacionamentos exigiam um tipo de vulnerabilidade que eu não podia me permitir. Como assim? Como CEO, preciso estar sempre no controle, sempre forte, sempre com as respostas certas. Relacionamentos exigem que você admita fraquezas, que peça ajuda, que confie em alguém além de si mesmo. E isso te assusta? Rafael considerou a pergunta. Assustava. Agora não sei mais. O que mudou? Ele a olhou diretamente. Esta conversa. Você. Ana corou. Como assim? Ana, nas últimas 5 horas, você me mostrou um tipo de coragem e vulnerabilidade que eu nunca experimentei. Me contou seus medos, suas lutas, seus sonhos, e não morreu por isso. Claro que não morri. Ana riu nervosamente. Para mim, isso era impensável. Compartilhar algo tão pessoal com alguém que mal conhece. Mas você também compartilhou. Me contou sobre sua solidão, seus medos. É verdade. Rafael pareceu surpreso com sua própria abertura. E você está certa, não morri. Eles sorriram um para o outro, reconhecendo o momento de conexão genuína. Rafael, disse Ana, hesitante, posso te contar mais uma coisa? Claro. Quando eu disse que te observava saindo do trabalho, não era só observação casual. Rafael sentiu o coração acelerar. Como assim? Eu sempre achei você atraente, inteligente. Tinha curiosidade sobre como seria conhecê-lo pessoalmente. Ana, eu sei que é completamente inadequado. Você é meu chefe, indireto, mas ainda assim e nossas vidas são completamente diferentes. Ana, pare. Ela parou de falar, com medo da reação dele. Você acha que só você tinha curiosidade? O que você quer dizer? Rafael suspirou. Nos últimos meses comecei a notar você também. A forma dedicada como trabalha, como cumprimentava educadamente quando nos cruzávamos. Comecei a me perguntar quem você era além do uniforme. Sério? Sério. E hoje descobri que você é muito mais interessante do que eu poderia imaginar. O ar no elevador ficou carregado de tensão. Ambos sabiam que estavam entrando em território perigoso, mas nenhum dos dois queria recuar. Rafael, disse Ana suavemente, o que estamos fazendo? Honestamente, não sei, mas sei que não quero que estas horas terminem. Nem eu. Eles se olharam em silêncio, a realidade da situação pesando sobre eles. Quando o elevador fosse consertado, voltariam para seus mundos separados. Ele para sua vida de CEO, ela para sua rotina de mãe trabalhadora. Isso é loucura, murmurou Ana. Talvez, mas é a primeira coisa real que sinto há anos. Rafael, você precisa entender. Minha vida é complicada, muito complicada. Eu sei. Não, você não sabe. Não é só ter um filho com necessidades especiais. É não ter tempo para relacionamentos. É não poder ser espontânea ou disponível quando alguém precisa. É ter que escolher entre um encontro romântico e uma sessão de fisioterapia para o Miguel. Rafael ouviu sem interromper. É ter que lidar com olhares de pena, com comentários sobre como seria difícil para alguém se envolver comigo. É saber que qualquer homem que entre na minha vida vai ter que dividir minha atenção com necessidades médicas, terapias, cuidados especiais. Ana, e você, ela continuou, você é CEO de uma empresa importante. Frequenta eventos sociais, tem uma imagem pública para manter. Como seria estar com alguém como eu? Alguém como você? Uma mãe solteira que trabalha na limpeza. Rafael ficou visivelmente irritado. Pare de se diminuir. Não estou me diminuindo. Estou sendo realista. Realista seria reconhecer que você é uma das mulheres mais impressionantes que já conheci. Rafael, não, Ana. Deixe eu falar. Rafael se aproximou dela no pequeno espaço.
Você acha que me importo com o que as pessoas vão pensar? Você acha que me importo mais com minha imagem pública do que com conexão real? Deveria se importar. Por quê? Para impressionar pessoas vazias em eventos vazios? Para manter aparências em um mundo superficial? Ana o olhou, vendo uma paixão em seus olhos que a assustava e atraía ao mesmo tempo. Ana, estas últimas horas me mostraram o que eu estava perdendo. Você me fez sentir mais vivo, mais conectado, mais humano do que qualquer reunião de negócios ou evento social jamais fez. Mas e depois? Quando sairmos daqui? Quando a realidade voltar? Rafael segurou suavemente o rosto dela. Então enfrentamos a realidade juntos. E se for complicado demais? Então será complicado, mas pelo menos será real. Ana sentiu lágrimas nos olhos novamente. Rafael, eu tenho medo. De quê? De me permitir sentir isso e depois ter que lidar com a perda quando você perceber que minha vida não combina com a sua. Rafael se aproximou mais ainda. E se eu te disser que sua vida é exatamente o que a minha estava precisando? Como assim? Propósito, Ana. Amor incondicional. Prioridades certas. Você tem tudo que eu não sabia que estava procurando. Eles estavam muito próximos agora. As respirações se misturando no ar confinado do elevador. Ana, sussurrou Rafael. Posso te beijar? Ela o olhou nos olhos, vendo sinceridade, desejo e algo que parecia muito com amor. Sim, sussurrou de volta. E no elevador parado entre 2 andares, cercados pela luz fraca da emergência, Rafael Torres e Ana Silva se beijaram pela primeira vez. Um beijo que mudaria suas vidas para sempre. O beijo foi interrompido por um estrondo alto que os fez se separar abruptamente. O elevador balançou levemente e as luzes piscaram, mas logo voltaram ao estado anterior. Ana e Rafael se olharam, ofegantes, a realidade da situação voltando a atingi-los. O que foi isso? Perguntou Ana, ainda com as mãos no peito de Rafael. Provavelmente o gerador tentando religar, disse ele, mas sua voz estava rouca e seus olhos não saíam dos lábios dela. Eles se afastaram lentamente, mas a tensão permanecia no ar. O beijo havia sido uma confissão silenciosa de sentimentos que nenhum dos dois esperava desenvolver em uma única noite. Rafael, disse Ana, tocando os próprios lábios, talvez não devêssemos ter... Arrependida, Ana o olhou nos olhos. Não, assustada. Por quê? Porque agora não posso fingir que isso é só uma conversa casual entre colegas presos em um elevador. Rafael sorriu suavemente. Também não quero fingir isso. Ana se apoiou na parede, tentando organizar os pensamentos. Rafael, você precisa entender que se isso for apenas uma fantasia de uma noite, uma atração momentânea porque estamos presos aqui, não é. Como pode ter certeza? Porque há meses eu penso em você, Ana. Antes mesmo de saber seu nome, eu reparava quando você chegava para trabalhar. Me pegava procurando você nos corredores quando saía tarde. Ana ficou surpresa. Sério? Completamente sério. Esta noite apenas confirmou o que eu já suspeitava, que você é especial. Mas você nem me conhecia. Conhecia o suficiente. Via como você tratava seu trabalho com dignidade, como cumprimentava a todos educadamente, como tinha esse brilho nos olhos, mesmo depois de um dia cansativo. Ana sentiu o coração acelerar. Eu pensava que você nem sabia que eu existia. Como eu poderia não saber? Ana, você ilumina qualquer ambiente que entra. Eles ficaram se olhando, o peso das confissões pairando entre eles. E agora? Perguntou Ana. Agora conversamos sobre o que queremos quando sairmos daqui. Rafael não é tão simples. Por que não pode ser? Ana suspirou profundamente. Porque minha vida não é só minha. Cada decisão que tomo afeta o Miguel. Ele é minha prioridade absoluta. E eu respeitaria isso. Você acha que sim agora, mas... Ana! Rafael se sentou no chão novamente, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Me conta sobre ele, sobre o Miguel, sobre como é sua rotina com ele. Ana hesitou, mas algo na expressão de Rafael a encorajou a continuar. Acordo às 7 da manhã quando chego do trabalho. Preparo o café da manhã para ele e minha mãe. O Miguel tem fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiologia 2 vezes. E nos outros dias? Estimulação em casa, exercícios que os terapeutas ensinam. Ele estuda também. Tem uma professora particular que vem 2 vezes por semana. Ele frequenta a escola? Não.
As escolas regulares não estão preparadas para ele, e as especiais são muito caras. Rafael notou a tristeza na voz dela. Isso te incomoda? Muito. Ele é extremamente inteligente, adora aprender. Merecia estar numa escola boa com outras crianças. E você? Quando descansa? Ana riu sem humor. Descanso é luxo que não posso me dar. Durmo das 8 da manhã até umas 2 da tarde, acordo, almoço com eles, fico com o Miguel até as 9 da noite quando ele dorme. Aí estudo até vir trabalhar. Rafael ficou em silêncio, absorvendo a intensidade da rotina dela. Vê por que relacionamentos são complicados, disse Ana. Onde encaixaria um namorado nessa agenda? Talvez a pergunta certa seja, onde um homem que realmente te ame gostaria de se encaixar? Como assim? Ana, se eu te amasse, e estou cada vez mais certo de que já te amo, eu não quereria ser encaixado na sua vida, eu quereria fazer parte dela. Ana o olhou confusa. Quereria conhecer o Miguel. Quereria ajudar com a fisioterapia se ele me aceitasse. Quereria que vocês dois fossem minha família. Rafael, você está falando de fantasia. Estou falando de possibilidade. Você nem conhece meu filho. Então me apresente a ele. Ana ficou boquiaberta. Você está falando sério? Completamente sério. Rafael, você não entende o que está dizendo. Conhecer o Miguel significa aceitar que ele sempre será minha prioridade. Significa lidar com crises médicas, com limitações físicas, com uma rotina que gira em torno de suas necessidades. E se eu disser que isso não me assusta? Todo mundo diz isso no início. Eu não sou todo mundo, Ana. Ela o estudou por um longo momento. Por que você faria isso? Por que se envolveria com tanta complicação? Rafael se aproximou dela novamente. Porque a alternativa é voltar para minha vida vazia. Voltar para um apartamento silencioso, relacionamentos superficiais e uma existência sem propósito real. Mas você tem sucesso, tem dinheiro. E daí? Ana, estas últimas horas me mostraram que eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Você me fez lembrar como é sentir algo real. E se você se cansar? E se perceber que nossa vida é mais difícil do que imagina? E se não me cansar? E se descobrir que vocês dois são exatamente o que minha vida estava precisando? Ana sentiu lágrimas nos olhos. Rafael, eu não posso me permitir esperanças e depois ser decepcionada. Não posso fazer isso com o Miguel também. Então vamos devagar, sem pressão, sem promessas impossíveis. Apenas vamos nos conhecer de verdade. Como? Quando sairmos daqui, me deixe levá-la para casa. Quero conhecer o Miguel. Hoje? Se você permitir. Ana ficou em silêncio, dividida entre o medo e a vontade de acreditar que talvez, desta vez, alguém ficasse. Ana, disse Rafael suavemente, o que você tem a perder? Tudo, sussurrou ela. Se isso der errado, perco tudo. E se der certo? Ana o olhou, vendo sinceridade e determinação em seus olhos. Se der certo, ganhamos uma família. Então vale o risco? Ana respirou fundo, tomando a decisão mais assustadora e esperançosa de sua vida adulta. Vale, disse ela finalmente, mas vamos mesmo devagar. O Miguel, ele já sofreu muito. Não posso deixar que se machuque novamente. Prometo que vou conquistar a confiança dele no tempo dele. E se ele não gostar de você? Rafael sorriu. Então vou ter que trabalhar mais duro para merecer o amor de vocês dois. Às 5 da manhã, Rafael e Ana estavam acordados, conversando baixinho no chão do elevador. As últimas horas haviam passado voando entre confissões, planos e algumas horas de sono intermitente, sempre acordando um para verificar se o outro estava bem. Qual é a primeira coisa que vai fazer quando sairmos daqui? Perguntou Rafael, brincando distraidamente com os dedos de Ana. Ligar para minha mãe, ver como o Miguel passou a noite, respondeu ela. E você? Cancelar todos os compromissos do fim de semana. Tem muitos? Almoço de negócios, evento beneficente, reunião com investidores. Ana franziu a testa. Rafael, não quero que mude sua rotina por minha causa. Não estou mudando por sua causa. Estou mudando para minha causa. Ele segurou a mão dela. Ana, quantas vezes você acha que eu realmente quis participar desses eventos? Não sei. 0. Participo porque é esperado, porque faz parte da imagem da empresa. Mas honestamente, prefiro passar o fim de semana conhecendo você e o Miguel. Ana sorriu, mas ainda parecia preocupada. E se seus sócios questionarem?
Que questionem. Ana, ontem à noite eu era um CEO bem-sucedido, mas completamente vazio. Hoje eu sei que existe algo mais importante que negócios. Que é família, amor verdadeiro, propósito real. Nesse momento, eles ouviram ruídos vindos de cima. Vozes, ferramentas, movimentação. Parece que chegaram, disse Ana, com uma mistura de alívio e nervosismo. Como você está se sentindo? Assustada, admitiu ela. E se ao sairmos daqui tudo voltar ao normal? E se você perceber que isso foi só... Rafael a calou com um beijo suave. Ana, pare de arranjar desculpas para eu fugir. Não vou fugir. Como pode ter tanta certeza? Porque finalmente encontrei algo pelo que vale a pena lutar. Uma voz gritou de cima. Pessoal, conseguem nos ouvir? Sim, gritou Rafael de volta. Estamos bem aqui. Vamos tirar vocês daí em uns 20 minutos. Rafael se virou para Ana. Últimos 20 minutos. Tem mais alguma coisa que quer me contar? Algum segredo que ficou para trás? Ana riu nervosamente. Acho que esgotei meus segredos por uma noite. Tem certeza? Nada sobre ser uma espiã internacional? Uma herdeira disfarçada? Muito engraçado. Ela riu genuinamente agora. E você? Não tem mais revelações para fazer? Rafael ficou sério por um momento. Na verdade, tenho. O quê? Estou apaixonado por você. Ana sentiu o coração parar. Rafael, eu sei que é cedo demais para dizer isso. Sei que mal nos conhecemos, mas... Ele segurou o rosto dela. Estas 12 horas valeram mais que anos da minha vida anterior. Você tem certeza do que está sentindo? Absoluta. Ana, você me fez querer ser um homem melhor. Me fez querer construir algo real, duradouro. Me fez querer ser parte de uma família. Ana estava chorando agora. Eu também estou apaixonada por você. Mas estou com tanto medo. Do que especificamente? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que quando você conhecer realmente minha vida, perceba que é complicado demais. Ana, olha para mim. Ela obedeceu. Complicado não me assusta. Superficial me assusta. Vazio me assusta. Solidão me assusta. E se o Miguel não aceitar você? Então vou trabalhar para merecer a aceitação dele. Ana, eu entendo que vocês são um pacote. E é exatamente esse pacote que eu quero. Os ruídos de cima ficaram mais intensos. Era questão de minutos agora. Rafael, disse Ana rapidamente, preciso que saiba de uma coisa antes de conhecer o Miguel. O quê? Ele é muito protetor comigo. Não gosta quando homens se aproximam de mim. Já aconteceu algumas vezes de ele ser hostil com pessoas que tentaram me namorar. Entendo. E ele é muito direto. Se não gostar de você, vai deixar claro. Rafael sorriu. Gosto de pessoas diretas. Ele também pode fazer perguntas constrangedoras. Crianças com desenvolvimento intelectual normal, mas com limitações físicas, às vezes compensam sendo muito observadoras. Ana, pare de se preocupar. Vou lidar com tudo isso. Promise? Prometo. E Ana? Sim? Obrigado. Por quê? Por me deixar entrar na sua vida, por confiar em mim com seus segredos, por me dar uma chance. O elevador deu uma sacudida e começou a se mover lentamente. Aqui vamos nós, murmurou Ana. Aqui vamos nós, concordou Rafael apertando a mão dela. Quando as portas se abriram no térreo, eles foram recebidos por técnicos, seguranças e algumas pessoas da administração do prédio. Rafael saiu primeiro e ofereceu a mão para ajudar Ana a sair. Senhor Torres, senhora, como estão se sentindo? Perguntou o chefe da segurança. Bem, respondeu Rafael, mantendo a mão de Ana na sua. Apenas cansados. Precisam de atendimento médico? Não. Obrigado. Ana olhou para Rafael, meio surpresa com o fato de ele estar segurando sua mão publicamente na frente de funcionários. Seu carro está no estacionamento, Sr. Torres, disse o segurança. Quer que chamemos um táxi para a senhora? Não será necessário, disse Rafael. Vou levá-la para casa. Ana o olhou, confirmando que ele realmente estava falando sério sobre tudo o que conversaram no elevador. Ana, disse Rafael quando ficaram sozinhos no estacionamento. Última chance de mudar de ideia. Sobre o quê? Sobre me levar para conhecer sua família. Ana respirou fundo, olhou para o homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada e tomou uma decisão que mudaria tudo. Vamos para casa, disse ela.
E enquanto dirigiam através de São Paulo no sábado de manhã, ambos sabiam que estavam prestes a descobrir se o amor que havia nascido entre quatro paredes de um elevador poderia sobreviver no mundo real. O que eles não sabiam ainda era que a verdadeira prova estava só começando, porque conquistar o coração de Miguel Silva seria o maior desafio que Rafael jamais enfrentaria, e também seria a coisa mais importante que faria em toda a sua vida. O carro de Rafael atravessava as ruas de São Paulo em direção à Zona Leste, onde Ana morava. O contraste entre os bairros era evidente conforme se afastavam do centro empresarial e se dirigiam para uma região mais simples da cidade. Ana estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos e olhando pela janela. "Ana, você está bem?" perguntou Rafael, percebendo sua tensão. "Só nervosa. Minha casa é muito diferente do que você está acostumado." "Ana, e minha mãe vai ficar chocada em ver você. Ela vai fazer 1000 perguntas." Rafael estacionou o carro em frente a um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. As casas eram pequenas, mas tinham jardins na frente, e as ruas estavam limpas. "É aqui", disse Ana, apontando para uma casa amarela com grades brancas na janela. "Está pronta?" Ana respirou fundo. "Acho que não existe estar pronta para uma situação dessas." Eles saíram do carro e caminharam até a porta. Rafael notou uma rampa de acesso na entrada, claramente construída para facilitar o acesso da cadeira de rodas de Miguel. Ana abriu a porta com suas chaves. "Mãe, cheguei!" Uma mulher de cerca de 55 anos apareceu da cozinha, mas parou abruptamente ao ver Rafael atrás da filha. Dona Carmen era uma senhora pequena, de cabelos grisalhos presos em um coque, e estava usando um avental florido. "Ana, filha, você está bem? Fiquei preocupada quando não ligou." "Mãe, ficamos presos no elevador a noite toda. Este é Rafael, meu... Ele me trouxe para casa." Dona Carmen olhou de Ana para Rafael, claramente confusa, mas educada. "Muito prazer, Rafael. Quer tomar um café?" "Seria ótimo, Dona Carmen, obrigado." "Onde está o Miguel?" perguntou Ana. "Ainda dormindo. Você sabe que ele dorme até tarde nos sábados." Ana se virou para Rafael. "Quer se sentar na sala? Vou me trocar rapidamente." A sala era pequena, mas aconchegante, com sofás simples, muitas fotos de Miguel nas paredes e alguns brinquedos espalhados pelo chão. Rafael se sentou e observou as fotografias. Miguel sorrindo na cadeira de rodas. Miguel com Ana no parque. Miguel com cara de concentração montando um quebra-cabeças. Dona Carmen trouxe café e alguns biscoitos caseiros. "Rafael, posso perguntar como você e Ana se conheceram?" "Trabalhamos no mesmo prédio", disse ele, decidindo manter a resposta simples por enquanto. "Ah, você também trabalha na limpeza?" "Não, senhora. Na verdade, eu dirijo a empresa." Dona Carmen quase derrubou a xícara. "Como?" "Sou CEO da Torres em Associados." "Meu Deus, Ana nunca me disse que conhecia o chefe." "Na verdade, nós só nos conhecemos melhor ontem à noite quando ficamos presos no elevador." Dona Carmen o estudou com um olhar materno protetor. "Rafael, não quero parecer grosseira, mas que intenções você tem com minha filha?" A pergunta direta pegou Rafael de surpresa, mas ele admirou a franqueza dela. "Intenções sérias, Dona Carmen. Muito sérias." "Você sabe da situação dela, do Miguel?" "Sim, senhora. Ana me contou tudo." "E isso não te assusta?" Rafael pensou cuidadosamente na resposta. "Me desafia, mas não me assusta." Dona Carmen assentiu lentamente. "Ana já sofreu muito, Rafael. Homens que prometem aceitar a situação e depois desaparecem quando percebem a realidade. Entendo sua preocupação. Posso apenas prometer que não sou esse tipo de homem." Nesse momento, Ana desceu as escadas usando roupas casuais, jeans e uma blusa simples. Ela estava mais bonita e relaxada do que Rafael a havia visto até então. "Mãe, não está interrogando o Rafael, né?" "Estou apenas conhecendo ele melhor", disse Dona Carmen inocentemente. Um barulho vindo do quarto chamou a atenção de todos. "O Miguel acordou", disse Ana, visivelmente nervosa. "Rafael, tem certeza de que quer conhecê-lo agora? Ele pode estar mal-humorado por ter acordado cedo." "Tenho certeza." Ana foi até o quarto e voltou empurrando uma cadeira de rodas, onde estava sentado um menino lindo de 6 anos. Miguel tinha cabelos escuros como a mãe, olhos grandes e curiosos, e usava um pijama de dinossauros. "Miguel, este é o Rafael. Ele é
Um amigo da mamãe. Miguel olhou para Rafael com uma intensidade impressionante para uma criança de 6 anos. Não disse nada, apenas observou. Oi, Miguel, disse Rafael, abaixando-se para ficar na altura do menino. Sua mãe me disse que você gosta de dinossauros. Miguel continuou olhando, mas Rafael viu um brilho de interesse em seus olhos. Qual é seu dinossauro favorito? T-Rex, disse Miguel finalmente, com voz clara, mas cautelosa. Excelente escolha. Carnívoro, rei dos predadores. Miguel pareceu surpreso que Rafael soubesse a classificação. Você gosta de dinossauros? Gosto sim. Quando era criança queria ser paleontólogo. O que é paleontólogo? É quem estuda fósseis de dinossauros e outros animais antigos. Miguel se animou visivelmente. Você sabe sobre o Velociraptor? Sei. Era pequeno, mas muito inteligente. Caçava em grupos. E o Triceratops? Herbívoro, com 3 chifres na cabeça para se defender. Miguel sorriu pela primeira vez. Você sabe mesmo. Ana observava a interação com o coração acelerado. Rafael estava sendo natural, sem falar de forma infantilizada, ou demonstrar pena ou desconforto com a cadeira de rodas. Miguel, disse Rafael, posso perguntar uma coisa? Pode. Sua mãe disse que você é muito inteligente. O que mais você gosta de fazer além de estudar dinossauros? Gosto de quebra-cabeças e de desenhar e de assistir documentários sobre animais. Que legal! Você desenha dinossauros? Desenho. Quer ver? Miguel olhou para Ana, que assentiu. Dona Carmen foi buscar o caderno de desenhos do neto. Estes são incríveis, disse Rafael folheando os desenhos detalhados que Miguel havia feito. Você tem muito talento. Miguel estava radiante com o elogio. Mamãe, posso mostrar meus livros para o Rafael? Claro, amor. Nas próximas 2 horas, Rafael e Miguel conversaram sobre dinossauros, animais, desenhos e até matemática. Miguel estava aprendendo tabuada e queria testar os conhecimentos de Rafael. Ana observava tudo com uma mistura de alegria e incredulidade. Rafael não estava apenas sendo educado ou tolerante, estava genuinamente interessado, fazendo perguntas inteligentes e tratando Miguel como uma criança normal e esperta. Rafael, disse Miguel durante o almoço, você vai namorar minha mãe? Ana quase engasgou com a comida. Miguel? É só uma pergunta, disse o menino inocentemente. Rafael olhou para Ana, depois para Miguel. Gostaria muito, Miguel, se você e sua mãe deixarem. Você vai ser legal com ela? Vou ser o mais legal possível. E não vai embora quando cansar. A pergunta doeu no coração de Rafael. Uma criança de 6 anos já havia aprendido que adultos podem abandonar. Não vou embora, Miguel. Prometo. Promessa de verdade? Promessa de verdade. Miguel pensou por um momento. Está bem, mas se você fizer minha mãe chorar, vou ficar muito bravo. Combinado. E se eu fazer ela chorar, você tem permissão para ficar bravo comigo. Miguel sorriu e voltou a comer. Dona Carmen, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou de Rafael na cozinha quando ele foi ajudar com a louça. Rafael, disse ela baixinho, há muito tempo não vejo o Miguel tão animado com um adulto novo. Ele é uma criança incrível. E você realmente pretende ficar? Rafael olhou para a sala onde Ana estava brincando de quebra-cabeça com Miguel, os dois rindo de algo que o menino havia dito. Dona Carmen olhando para eles dois ali, como eu poderia querer estar em qualquer outro lugar. Dona Carmen sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Então, bem-vindo à família, Rafael. Uma semana depois do encontro no elevador, Rafael havia incorporado Ana e Miguel em sua rotina, de uma forma que surpreendeu a todos, especialmente ele mesmo. Todos os dias depois do trabalho, passava na casa deles para jantar. Levava livros sobre dinossauros para Miguel, ajudava Ana com os estudos de administração e, aos poucos, estava se tornando parte da família. Na empresa, a mudança em Rafael era notável. Helena, sua secretária, não conseguia entender o que havia acontecido com o chefe. Senhor Torres, disse ela numa quinta-feira, o senhor tem certeza de que quer cancelar a reunião de sábado? É com os investidores japoneses. Tenho certeza. Remarque para segunda-feira. E o evento beneficente de domingo? Também cancele. Helena o olhou preocupada. Senhor, posso perguntar se está tudo bem? O senhor está muito diferente esta semana. Rafael sorriu. Está tudo ótimo, Helena. Melhor que ótimo. Tem a ver com aquela moça que estava no elevador com o senhor? Tem.
É sério, muito sério. Helena ficou em silêncio por um momento. Senhor Torres, me desculpe se estou sendo intrometida, mas o senhor parece mais feliz. Estou mais feliz. Então ela deve ser muito especial. É a pessoa mais especial que já conheci. Naquela noite, Rafael chegou na casa de Ana com uma novidade. Encontrou Miguel na sala, fazendo fisioterapia com Dona Carmen, exercícios simples que a terapeuta havia ensinado. Oi, Rafael. Miguel acenou animadamente. Olha, estou conseguindo mover o braço mais para cima. Que incrível, campeão. Cada dia mais forte. Ana apareceu da cozinha, secando as mãos no avental. Rafael ainda se surpreendia com como ela ficava bonita nas roupas simples de casa. Oi, disse ela, beijando-o no rosto. Como foi o dia? Interessante. Na verdade, tenho uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Perguntou Ana, intrigada. Fim de semana na fazenda da minha família em Itu. Tem piscina adaptada, muito espaço, ar puro. Ana ficou hesitante. Rafael, não sei. Por quê? É muito sofisticado para nós. E Miguel com a cadeira de rodas. Ana, a casa é totalmente adaptada. Meu avô ficou em cadeira de rodas nos últimos anos de vida. Então tudo foi modificado para a acessibilidade. Miguel se animou. Tem piscina? Tem. E um lago com peixes, cavalos, muito espaço para você desenhar ao ar livre. Mãe, posso ir, por favor? Ana olhou para Rafael ainda incerta. É muito caro, Rafael. Não temos condições de contribuir. Ana, você é minha namorada. Não é sobre dinheiro. Mas, sem mais, vocês são importantes para mim. Quero que conheçam lugares que são importantes para mim também. Dona Carmen se aproximou. Ana, aceita. Vocês merecem um fim de semana especial. A senhora vem também, Dona Carmen, disse Rafael. A casa é grande, tem espaço para todos. Ah, não precisa... Insisto, quero que toda a família vá. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, você tem certeza? Absoluta. Na sexta-feira à tarde, eles partiram para Itu em uma van adaptada que Rafael havia alugado especialmente para Miguel. O menino estava eufórico, fazendo 1000 perguntas sobre a fazenda durante todo o trajeto. Quando chegaram, Ana ficou boquiaberta. A propriedade era linda. Uma casa grande, mas aconchegante, cercada por jardins, com uma vista incrível da montanha. Rafael, isso é inacreditável, murmurou ela. Quer conhecer a casa? A casa realmente era totalmente adaptada. Rampas suaves, banheiros adaptados, elevador interno, piscina com acesso facilitado. Miguel estava encantado com tudo. Posso ir na piscina agora? Perguntou ele. Claro, disse Rafael, mas precisa de um adulto junto. Você vem comigo? Rafael olhou para Ana, que assentiu emocionada. Claro que vou. Na piscina, Rafael ajudou Miguel com exercícios aquáticos que a fisioterapeuta havia ensinado. A água morna e o movimento facilitado pelo ambiente aquático faziam Miguel ficar ainda mais animado. Rafael, disse Miguel, flutuando com a ajuda dele. Você vai casar com minha mãe? Miguel! Ana se aproximou da borda da piscina. Que pergunta é essa? É só curiosidade, disse o menino. Rafael, você quer casar com ela? Rafael olhou para Ana, que estava vermelha de vergonha, depois para Miguel. Sim, Miguel, muito. E ela? Ela quer casar com você? Isso ela vai ter que responder. Miguel se virou para Ana. Mãe? Ana entrou na piscina totalmente vestida, para a surpresa de todos. Miguel, essas coisas são complicadas. Por quê? Vocês se gostam, eu gosto do Rafael, vovó gosta dele. É mais complicado que isso, amor. Por quê? Insistiu Miguel. Rafael se aproximou de Ana na água. Ana, posso responder? Ela assentiu. Miguel, sua mãe tem medo. Medo de quê? Medo de que eu não seja bom o suficiente para vocês. Medo de que eu vá embora quando as coisas ficarem difíceis. Miguel pensou seriamente. Mas você não vai embora. Não vou. Mas sua mãe precisa ter certeza disso. Miguel olhou para Ana. Mãe, você gosta do Rafael? Gosto muito. E ele é legal comigo? Muito legal. E ele faz você sorrir? Ana olhou para Rafael, que estava segurando Miguel na água com cuidado e carinho. Faz. Então por que não casa com ele? Ana riu, com lágrimas nos olhos. Porque você é muito esperto para a sua idade. É verdade, disse Miguel, orgulhoso. Rafael se aproximou mais de Ana. Ana, sei que é cedo, sei que você tem medo,
mas eu te amo. Amo você, amo o Miguel, amo essa família que vocês me deram. Rafael, e sei que você me ama também. Eu amo, ela admitiu, mas sem mas desta vez. Ana Silva quer casar comigo? Miguel gritou de alegria. Ela vai dizer sim, ela vai dizer sim. Ana olhou para Rafael, depois para Miguel, depois para Dona Carmen, que havia aparecido na área da piscina e estava assistindo tudo com um sorriso enorme. Vai ser complicado, disse ela. Vai, concordou Rafael. Minha vida é uma loucura. É. Você vai ter que dividir atenção com terapias, médicos, necessidades especiais. Vou. E você ainda quer se casar comigo? Mais do que qualquer coisa no mundo. Ana se aproximou dele na água. Então sim. Sim, eu aceito me casar com você. Miguel gritou de alegria, Dona Carmen chorou. E Rafael beijou Ana ali mesmo na piscina, com o sol se pondo atrás das montanhas. Agora somos uma família de verdade? Perguntou Miguel. Agora somos uma família de verdade, confirmou Rafael. E enquanto eles brincavam na piscina até escurecer, todos souberam que aquele fim de semana havia mudado suas vidas para sempre. Porque às vezes, o amor mais verdadeiro nasce nos lugares mais inesperados, como entre dois andares de um elevador, e se transforma na família que você nem sabia que estava procurando. 3 meses depois do pedido de casamento na piscina, a vida de Rafael havia mudado completamente. Ele havia vendido seu apartamento de solteiro e comprado uma casa grande em um bairro familiar, completamente adaptada para Miguel. O menino agora tinha seu próprio quarto decorado com dinossauros, uma sala de fisioterapia em casa e, pela primeira vez na vida, uma piscina no quintal. A transformação mais surpreendente, no entanto, estava acontecendo na empresa. Rafael havia implementado um programa de responsabilidade social, que incluía contratar pessoas com deficiência, oferecer planos de saúde estendidos para funcionários com filhos especiais e até mesmo uma creche adaptada no próprio prédio. Senhor Torres, disse Helena durante uma reunião, os números do terceiro trimestre são excelentes. O programa de inclusão está atraindo novos clientes que valorizam empresas socialmente responsáveis. E como estão os funcionários respondendo às mudanças? Muito bem. Na verdade, a produtividade aumentou. As pessoas estão mais motivadas trabalhando numa empresa que demonstra valores humanos. Rafael sorriu. Engraçado como cuidar das pessoas pode ser bom para os negócios também. O senhor mudou muito, se me permite dizer. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Naquela tarde, Rafael saiu mais cedo do escritório, algo que havia se tornado rotineiro. Ia buscar Miguel na nova escola especializada, onde o menino havia se matriculado. Era uma escola cara, mas Rafael insistira em pagar, dizendo que era um investimento no futuro da família. Rafael! Miguel acenou animadamente quando o viu chegar. Olha o que aprendi hoje. O menino mostrou um desenho detalhado de um brontossauro. A professora disse que é um dos melhores da turma. Está incrível, campeão. Sua mãe vai ficar orgulhosa. No caminho para casa, Miguel estava mais conversativo que o normal. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você e minha mãe se casarem, você vai ser meu pai? Rafael sentiu o coração acelerar. Era uma conversa que sabia que eventualmente teria que ter, mas ainda não havia pensado nas palavras certas. Miguel, o que você gostaria? Gostaria muito que você fosse meu pai, mas e se meu pai verdadeiro voltar um dia? Rafael parou o carro em um local seguro e se virou para Miguel. Miguel, pode ser que um dia ele apareça, mas isso não mudaria o que sinto por você. Como assim? Ser pai não é só sobre quem te fez nascer. É sobre quem cuida de você, quem te ama, quem está presente nos momentos importantes. Miguel pensou seriamente. Você cuida de mim. Cuido. E me ama. Muito. E está presente. Sempre vou estar. Miguel sorriu. Então você já é meu pai. Rafael sentiu lágrimas nos olhos. E você já é meu filho. Quando chegaram em casa, encontraram Ana na cozinha, estudando para as provas finais da faculdade. Ela se formaria em 2 meses. Um sonho que havia parecido impossível, até Rafael entrar em suas vidas e insistir que ela reduzisse a carga de trabalho para se dedicar aos estudos. Como foi a escola hoje? Perguntou ela, beijando Rafael e depois Miguel. Ótima. E Rafael disse que já é meu pai. Ana olhou para Rafael surpresa. É mesmo?
Se você concordar, disse Rafael. Miguel me perguntou, e eu respondi com o coração. Ana sorriu, mas Rafael notou uma preocupação em seus olhos. Conversamos sobre isso depois. Durante o jantar, Miguel tagarelou sobre a escola, os novos amigos que havia feito e os planos para a festa de aniversário de 7 anos que se aproximava. Ana estava quieta, perdida em pensamentos. Depois que Miguel dormiu, Ana e Rafael se sentaram na varanda da nova casa. O que está te preocupando? Perguntou Rafael. A conversa com o Miguel hoje, sobre você ser pai dele. Te incomoda? Não, me assusta. Por quê? Ana suspirou. Rafael, nesses 3 meses você tem sido incrível. Melhor do que eu jamais sonhei, mas... E se um dia você quiser ter filhos biológicos? E se quiser uma família normal? Rafael segurou as mãos dela. Ana, olha para mim. Ela obedeceu. Miguel é meu filho. Não importa DNA, não importa biologia. Ele é meu filho do coração. E isso é mais forte que qualquer laço sanguíneo. Mas, e sobre filhos biológicos? Se você quiser ter mais filhos, adoraria. Se não quiser, nossa família já está completa. E se eu não puder ter mais filhos? Como assim? Ana baixou os olhos. O parto do Miguel foi complicado. Os médicos disseram que uma nova gravidez seria de alto risco. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Vê, disse Ana. Mais uma complicação que você não sabia. Ana, olha para mim novamente. Ela levantou os olhos, esperando ver decepção, mas encontrou apenas amor. Isso muda alguma coisa para você? Perguntou ela. Muda. O coração de Ana afundou. Muda porque agora sei que preciso cuidar ainda mais de você, que não posso dar como garantido o sacrifício que você fez para trazer o Miguel ao mundo. Ana começou a chorar. Rafael, Ana, eu não me apaixonei por você pensando em ter filhos. Me apaixonei por você pensando em ter uma família. E família já temos. Mas você merece escolhas. Eu escolho vocês. Todos os dias, eu escolho vocês. Rafael se ajoelhou na frente dela. Ana, vou te fazer a pergunta novamente. Agora sabendo de tudo. Sabendo que Miguel vai precisar de cuidados especiais a vida toda. Sabendo que talvez não tenhamos outros filhos. Sabendo que nossa vida nunca será simples. Rafael, não precisa... Preciso. Ana Silva, quer se casar comigo? Quer construir uma família linda e complicada e perfeita comigo? Com todas essas complicações? Especialmente com todas essas complicações. Ana sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Então vamos marcar a data. Quando? Que tal na semana que você se formar? Celebramos 2 conquistas ao mesmo tempo. Rafael, isso é daqui a 2 meses. Tempo suficiente para organizar o casamento dos seus sonhos. Eu não sonho com casamentos caros. Sonha com o quê? Ana pensou. Com uma festa onde toda a nossa família esteja presente, onde o Miguel possa participar de tudo, onde sua mãe e a minha se sintam incluídas. Então é isso que vamos ter. Naquela noite, enquanto planejavam detalhes do casamento, Ana percebeu que pela primeira vez na vida adulta, estava permitindo a si mesma sonhar com o futuro sem medo. E Rafael percebeu que havia encontrado não apenas uma esposa, mas um propósito de vida que ia muito além de qualquer sucesso profissional. No quarto ao lado, Miguel dormia tranquilo, sonhando com dinossauros e com a festa de casamento, onde ele seria o pajem mais importante do mundo. O dia do casamento de Ana e Rafael amanheceu ensolarado. A cerimônia seria realizada no jardim da nova casa deles, seguida de uma festa para 100 convidados. Uma mistura harmoniosa de empresários, funcionários da empresa, família do interior, terapeutas de Miguel e amigos que haviam se tornado família ao longo dos anos. Miguel estava no quarto dos pais, um conceito que ainda o emocionava, ajudando Rafael com a gravata. Rafael, você está nervoso? Perguntou o menino agora com 7 anos e ainda mais esperto. Um pouco, admitiu Rafael. E você? Eu? Por que eu estaria nervoso? Porque hoje você oficialmente ganha um pai. Miguel sorriu enormemente. Na verdade, eu já tenho um pai há meses. Hoje é só para todo mundo saber oficialmente. Rafael se ajoelhou para ficar na altura de Miguel. Miguel, quero te dizer uma coisa muito importante. O quê? Obrigado. Por quê? Por ter me aceito na sua família. Por ter me ensinado o que é ser pai.
por ter me mostrado que o amor verdadeiro não tem a ver com perfeição, mas com dedicação. Miguel ficou sério por um momento. Rafael, posso te contar um segredo? Claro. Quando os outros meninos da escola falam dos pais deles, eu falo de você. E eles ficam com inveja porque você leva dinossauros de presente e vem em todas as apresentações da escola. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E você não fica triste por eu não ser seu pai biológico? Não, sabe por quê? Por quê? Porque você me escolheu. E isso é mais especial que ser obrigado a me amar. Rafael abraçou Miguel, emocionado com a sabedoria do menino. Do outro lado da casa, Ana estava se arrumando com a ajuda de Dona Carmen, suas irmãs que haviam vindo do interior, e Helena, que havia se tornado uma amiga querida após se oferecer para ajudar com os preparativos do casamento. Ana, você está linda, disse Dona Carmen ajustando o véu da filha. O vestido era simples, mas elegante, escolhido especialmente para permitir que Ana se movimentasse facilmente para ajudar Miguel se necessário. Rafael havia insistido que o casamento fosse totalmente adaptado às necessidades da família. Mãe, obrigada, disse Ana, por tudo, por ter cuidado do Miguel quando eu trabalhava, por ter apoiado esta loucura toda. Loucura? Ana, este é o homem mais apaixonado que já vi. Que o Miguel nunca foi tão feliz. Eu sei. Às vezes ainda não acredito que isto é real. Helena se aproximou. Ana, posso dizer uma coisa? Claro. Em 5 anos trabalhando para Rafael, nunca o vi sorrir tanto quanto nos últimos meses. Vocês salvaram ele de uma vida vazia. Ele que salvou a gente. Vocês se salvaram mutuamente, disse Dona Carmen sabiamente. A cerimônia começou no jardim, decorado com flores simples, mas bonitas. Rafael esperava no altar improvisado, com Miguel ao seu lado como pajem. O menino estava elegante em seu terno pequeno, sentado em sua cadeira de rodas decorada com fitas da cor do casamento. Quando a música começou, Ana apareceu acompanhada por Dona Carmen. Não havia pompa excessiva, mas havia algo mais valioso: amor genuíno irradiando de todos os presentes. Quando Ana chegou ao altar, Rafael sussurrou: Você está perfeita. Você também. Ela sussurrou de volta. O celebrante, um amigo da família, começou a cerimônia falando sobre famílias que se formam não apenas por laços sanguíneos, mas por escolha e dedicação. Rafael e Ana, disse ele, vocês nos mostram hoje que o amor verdadeiro constrói pontes entre mundos diferentes, transforma desafios em oportunidades e cria famílias baseadas em compromisso e carinho. Quando chegou a hora dos votos, Rafael foi o primeiro. Ana, disse ele segurando suas mãos, 1 ano atrás eu era um homem bem-sucedido, mas completamente perdido. Você me ensinou que sucesso real é ter uma família que te ama, um propósito que vai além de lucros e a coragem de ser vulnerável. Ele olhou para Miguel. E Miguel, você me ensinou que ser pai é o maior privilégio da vida. Prometo ser digno da confiança que vocês depositaram em mim. Voltando-se para Ana, prometo amar você em todos os momentos, nos desafios médicos, nas conquistas escolares, nas madrugadas difíceis e nos domingos preguiçosos. Prometo ser seu parceiro na criação do nosso filho, seu apoio nos seus sonhos profissionais e seu melhor amigo em todas as aventuras. Ana estava chorando quando chegou sua vez. Rafael, disse ela com voz embargada, você apareceu na minha vida quando eu havia desistido de acreditar em finais felizes. Me ensinou que eu merecia ser amada não apesar das minhas responsabilidades, mas incluindo todas elas. Ela olhou para Miguel. E Miguel, obrigada por ter aberto seu coração para o Rafael, por ter nos ensinado que família é sobre escolha e amor. Voltando para Rafael. Prometo te amar com toda a intensidade do meu coração. Prometo dividir com você não apenas os momentos fáceis, mas especialmente os difíceis. Prometo construir uma vida onde nossos valores sejam mais importantes que nossas posses, onde nossa família seja nossa maior riqueza. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Rafael beijou Ana, enquanto Miguel aplaudia entusiasmadamente e gritava: Agora somos uma família de verdade. A festa foi exatamente como Ana havia sonhado, calorosa, inclusiva e cheia de amor. Miguel circulava entre os convidados, orgulhoso em apresentar meu pai Rafael para quem ainda não conhecia. Durante a dança dos noivos,
Rafael sussurrou no ouvido de Ana. Sabe o que é mais incrível? O quê? Tudo começou com a gente preso em um elevador. Melhor pane elétrica da história. Ana riu. E se eu te disser que mandei instalar um gerador novo no prédio para que isso nunca mais aconteça? Diria que você é um homem prático. Mas se um dia quisermos reviver a experiência... Rafael Torres, você está sugerindo que nos tranquemos propositalmente em um elevador? Estou sugerindo que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Como este casamento. Como esta família. Eles dançaram observados por Miguel, que estava sentado com os avós, radiante de felicidade. Sabe o que Miguel me perguntou hoje de manhã? Disse Rafael. O quê? Se agora que somos uma família oficial, podemos ter mais aventuras juntos. Que tipo de aventuras? Viagens, projetos novos. E talvez, se você quiser e os médicos permitirem, quem sabe uma tentativa de dar um irmãozinho ou irmãzinha para ele. Ana o olhou surpresa. Rafael, conversamos sobre os riscos. E eu disse que te apoiaria em qualquer decisão. Mas se você quiser tentar, vamos fazer com todo o acompanhamento médico necessário. E se não der certo? Então nossa família continua perfeita do jeito que está. Ana sorriu. Vamos conversar sobre isso. Sem pressão. Temos o resto da vida para decidir. Quando a festa estava terminando, Miguel se aproximou dos pais. Posso falar uma coisa para todo mundo? Claro, disse Rafael, pegando o microfone para ele. Miguel, com sua eloquência natural, se dirigiu aos convidados. Obrigado por virem no casamento da minha mãe com o meu pai. Eu queria dizer que agora entendo por que os dinossauros viviam em grupos. Porque família é mais forte junto. Os convidados riram e aplaudiram. E queria agradecer o Rafael por ter escolhido nossa família. Porque agora tenho um pai que sabe tudo sobre dinossauros e uma mãe que não chora mais de noite. Ana se emocionou com a observação. Ela não sabia que Miguel havia percebido sua tristeza nos tempos difíceis. E prometo ser o melhor filho para vocês dois. Fim. Rafael pegou Miguel no colo, algo que o menino adorava, e os três se abraçaram no meio da pista de dança, cercados por todos que amavam. 6 meses depois, Ana descobriu que estava grávida. Apesar dos riscos, a gravidez transcorreu bem, com acompanhamento médico rigoroso. Miguel estava eufórico com a ideia de ser irmão mais velho. Quando Helena Torres Silva nasceu, saudável e perfeita, Miguel a recebeu dizendo: agora nossa família está completinha. E realmente estava. Rafael havia encontrado sua vocação verdadeira, ser pai e marido. Ana havia se formado e aberto uma consultoria de inclusão empresarial. Miguel estava prosperando na escola e nas terapias. Às vezes, quando Rafael passava pelo elevador do prédio da empresa, ele sorria lembrando daquela noite que mudou sua vida. Porque às vezes, as melhores histórias começam com uma pane elétrica e terminam com uma família que ninguém planejou, mas que todos precisavam. E se alguém perguntasse a Rafael qual foi o melhor negócio de sua vida, ele responderia sem hesitar: ficar preso 48 horas em um elevador com a mulher que eu nem sabia que amava.